Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho Teológico, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando, ainda estamos na nossa série de Panorama Bíblico, né? Já estou também com um comentário pronto sobre o messianismo, né? Mas até fiz um flyer de propaganda. Na verdade foi uma capa para o YouTube, ficou muito bonito, né? Até postei nas minhas redes sociais, a saber, Facebook, no Story e tal, mas ainda vou fazer, tá pronta já, mas eu estou seguindo aí para não interpolar os vídeos, né? Então, segui ainda com o panorama bíblico até a gente fechar esse assunto, tá certo? Muito bem, nesta oportunidade estaremos comentando, fazendo um panorama aí do livro dos reis de Israel, seria 1º e 2º reis, né? Temos sim informações de que esses dois volumes era um volume só, não é isso? E na Septuaginta que tornou, na Vulgata Latina aliás, que tornou-se, Septuaginta melhor, tornou-se segunda, o volume 1 e 2, certo? Ou 1º e 2º Reis 2. Mas no geral é um volume só, tá certo? Nós vamos estar comentando sobre 1º e 2º Reis, ou, por que não dizer, os reis de Israel. Tudo bem? Isto posto, nós vamos já dar sequência aqui com a nossa aula, tá certo? Você que está aí, nosso 101 inscrito do canal Rascunho Teológico, muito obrigado a todos. Nós vamos aí trabalhando para a gente chegar aí a 200 em breve, tá bom? Muito bem, qual é o intuito? O intuito é levar a palavra de Deus de forma gratuita àqueles que desejam, né? Muitas pessoas estão correndo atrás de diplomas, certificados, aliás. Certificado ele compra, tem gente que vende, não é? Mas aqui não se vende certificado, aqui se ensina a palavra de Deus, tá certo? Então, vamos lá. 1º Reis, o título atualmente é conhecido como 1º e 2º Reis, mas, conforme eu já disse, era só um livro, né? Então, a Septuaginta, a versão grega, dentro do seu original, ela chamava assim, os Reis Hebreus, que era considerada a continuação do material lá de 1 Samuel, né? Os livros de 1 e 2 Samuel eram juntos, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, eles eram materiais, um livro só, né? E ele foi dividido em duas partes, intitulado 3º e 4º Reinos, né? Foi Jerônimo, na Vulgata Latina, que fez essa divisão, conforme eu tinha dito na introdução do vídeo, né? Então chamou essas duas partes do livro dos reis, né? Os dois livros foram, obviamente, divididos em dois, então a história de Israel vai ser contada ali, né, desde o período de Salomão até a dissolução do reino sobre o reinado de Ezequiel, ou seja, aquela divisão do reino, tudo está sendo contado aí no livro dos reis de Israel, né? E nas revistas da Escola Bíblica Dominical, editada pela CPAD, estamos trabalhando esses vídeos, esse assunto, né? O plano de Deus para a infidelidade da nação. Estamos estudando sobre a história do povo hebreu. Tem muitos estudos teológicos que põem a história dos hebreus, outros põem a história dos reis de Israel, história de Israel, enfim, de forma que estamos estudando isso, e baseado em 1º e 2º Reis, certo? Então, o autor desse livro é desconhecido, mas tem uma tradição que aponta que 2º Reis, 1º e 2º Reis, a estrutura de Joaquim, por exemplo, lá de sua prisão, nos 7 anos depois, né? Então data de 562 a 561 a.C., né? Então o livro poderia ter sido completado aí nesse período aí de data, né? Ou depois de 536 a.C., então no ano do retorno de Babilônia, enfim, e fica por esses idos aí, tá certo? Então, onde houve a soltura, né, dos reis, aí concluiu isso aí em 1º e 2º Reis, que foi escrito por algum judeu cativo da região de Babilônia. Então não se bate martelo, o autor é desconhecido, né? No texto hebraico, como eu já disse, aparecia um livro só, né? Nas divisões poderia ter feito a conveniência dos leitores gregos. Então
o personagem heróico e o personagem mais contundente do livro de 1 Reis é Elias, não é? O profeta Elias, e assim sucessivamente. Então esses reis foram escritos para prover ao povo hebraico, não é? O povo do exílio, uma versão bíblica da sua história. Então foi para informar a eles tudo que havia passado num período que eles estavam no cativeiro, não é? Então essa nação foi dividida em 1930, que a gente sabe do Reino do Norte e Reino do Sul, que foi aquela divisão por Jeroão e Jeroboão, não é? E, enfim, se você quiser saber um pouco mais, você pode acessar o canal Rascunho da EBD e você vai encontrar na playlist lá toda a informação sobre esta demanda. Nós temos um vídeo, estamos comentando da escola dominical, e o vídeo está falando tudo sobre isso aí, tá certo? O reino dividido e etc. Então, o livro dos reis, ele vai salientar a divisão e o colapso de Israel e de Judá também, né? Reino do Norte e Reino do Sul, enfim. Então, a história desse contexto vem acompanhada com a história do reinado de Salomão. Os eventos iniciais da morte de Salomão, a partir do capítulo 1 até o capítulo 2, e os primeiros anos do reinado de Salomão, a idade de ouro de Israel, por exemplo, ficou famosa pelos seguintes acontecimentos. Pela sábia eleição do rei, por seu sábio juízo, por sua sobressaltante sabedoria, pelo seu crescimento de seu domínio, né? E pelo seu esplendor da corte, do seu palácio e tal, e também pela edificação do templo e pelos outros edifícios de grande porte e as riquezas adquiridas por Salomão. Isso é grande só para ele, porque para o povo teve dificuldade, porque o povo pagava altos impostos, o povo foi escravizado, entendeu? Ele conseguiu escravizar o seu próprio povo. Também tem acontecimentos como a visita da rainha de Sabá. Então são os anos áureos de Salomão, né, do reinado dele, os últimos anos do seu reinado, a decadência do seu reinado, que foi produzida por de forma extravagante pelo seu luxo, também pela sua história e notória sensualidade, onde ele teve 300 mulheres e 700 concubinas, também pela sua apostasia de Deus, né, onde construiu templos para 4 deuses estranhos, enfim. Então seus inimigos, quais o Senhor levantou contra ele, né, e assim sucessivamente. Então a história dos reis de Israel e de Judá, até a morte de Salomão e a elevação de Jorão em Judá, e a elevação de Jeroboão no reino de Acasias, até o reino de Acasias em Israel. Então a divisão do reino, devido à insensatez de Roboão, filho de Salomão. Isso também temos tudo no canal Rascunho da EBD, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal Rascunho Teológico, está passando aqui pela primeira vez, não perca a oportunidade, se inscreva no canal, para que a gente possa levar a palavra de Deus mais longe. Se você quiser deixar seu comentário, fique inteiramente à vontade, eu responderei todos os comentários. Se você já é inscrito, deixe o seu like, né? E assim sucessivamente, verifique a sua inscrição, vê se ela está ativa, não é? Muito bem. Então, quais os principais temas do primeiro livro dos reis? A sábia eleição de Salomão, a oração de Salomão na dedicação do templo, o ministério de Elias e o chamado de Eliseu. Esses 4 temas principais norteiam o livro de 1 Reis, não é? Nós vamos ver 4 características que vai ser apresentada aqui no livro de 1 Reis. Por exemplo, a apresenta os profetas como representante e porta-voz de Deus diante dos reis de Israel, aliás, de Judá. Aías, Samaías, Micaías, o principal profeta era Elias, né? Depois salienta a profecia, o seu cumprimento histórico dos reis, registrada em inumeráveis cumprimentos de profecia, né, que foram proferidas lá em 1 Samuel 7:13, 1 Reis 8, verso 20, 1 Reis capítulo 11, verso 29 e 30, 1 Reis 12, verso 15, e no seu capítulo 13, e também salta até para 2 Samuel, 2 Reis, que é o que vamos falar logo após, né?
Alguns autores, quando estamos falando de autores e fontes, nós vamos declarar aí explicitamente que obteve seu material, por exemplo, os Atos de Salomão, foi um material usado. Segundo, foi as Crônicas dos Reis de Judá, por exemplo, em 1 Reis 14, 29, vai fazer menção a isso, não é? As Crônicas dos Reis de Israel, por exemplo, 1 Reis 14, 19, as fontes históricas dos reis de Judá nunca estão misturadas, as fontes da história do rei de Judá, que conta aí a história dos reis de Israel também. Portanto, sabemos que cada um dos materiais citados aqui eram documentos separados e distintos. Então, as citações dessas obras mostram que continham muitos materiais que estava contido ali, que está hoje contido no livro de 1 Reis. Então, isso é a fonte que eles usavam, não é? Cita-se o autor específico das fontes em primeira mão, nos paralelos de 1 e 2 Crônicas, Natã, o profeta, Aías, o Silonita, e Ido, né? Semaías, o profeta Ido e o vidente, Ido, o profeta, Isaías, o profeta, e Jeú, também sendo aí essas fontes. Portanto, esse material é considerado estritamente profético, mas não simplesmente anais, né? Mas temos aqui registros sobejos, sem rodeios, com efeitos, para apresentar o primeiro livro e o segundo livro de Reis, certo? Muito bem, que era na Bíblia hebraica, conforme já dissemos, um livro só. Então, essas particularidades que vai reunir muitas histórias bíblicas bem conhecidas, a sabedoria de Salomão, a dedicação do templo, a visita de Rainha de Sabá e várias outras, né? Inclui uma elevada soma de cronologia nos templos dos reis de Israel e de Judá, cuja sincronização às vezes é muito difícil de fazer a soma, né? E assim sucessivamente. Então, esse livro vai usar trechos extraídos de fontes como o autor que desenvolve a história da nação de Israel, eleita, e a relação da aliança de Javé, que está escrita lá no capítulo 19 do livro do Êxodo, né? E não havia aí, entre essas informações, não devia haver aí outros deuses, além do Senhor, né? O Senhor Deus de Israel. Então, baseado nessa propositura, nós vamos encontrar, né, materiais e fontes que vão usar trechos extraídos de tudo quanto o Senhor havia dito, não é? Então, esta obra também, a linguagem desses livros, ela pode se dividir em deuteronômica, né? Deuteronômica, no caso, porque Deuteronômio fala da maneira muito semelhante contra os mesmos pecados condenados em 1 e 2 Reis, né? Então, o autor de Reis apresenta a história de Israel, e a história de Judá também para lhes ensinar que é o único caminho para a liberdade, é arrepender-se da idolatria, voltar-se para Deus, guardar a aliança e confiar nas promessas divinas, procurar despertar neles uma convicção, né? Uma convicção da verdade deste ensino que fortalece-nos desta convicção, né? Quais os antecedentes históricos do livro de Reis, né? Os israelitas foram o primeiro povo da antiguidade a desenvolver aí uma verdadeira historiografia, né? Outras nações também, tais como a Síria, Babilônia, Egito, compõem aí os anais, mas somente os heteus, né? Eram as nações gentias que tentaram registrar sua história, né? No tempo de Davi, por exemplo, o poder do Egito se já descrevera, já dissera a Síria, por exemplo, a trilha de enfraquecimento, né? Portanto, ambas as fronteiras de Israel havia nações importantes como a Síria, logo despertou sobre o reino de Tiglat-Pileser, né? Tiglat-Pileser III, né? Que nós vamos ver também ele é também chamado de Pul, né? Em 2 Reis capítulo 15, versículo 19, isso norteia lá pelos idos de 745 a 727 antes de Cristo. Então, em 721, Samaria caiu sob o ataque de Salmaneser, né? E Sargão. Então, vai contar toda essa historicidade. E isso é importante saber para
termos a cronologia de todo esse tempo, não é? Então, dentro da cronologia disso, nós vamos, desse teor de informação, nós vamos observar as seguintes publicações, sabe, a cronologia do período, não é? E nós vamos observar isso em documentos que apareceu posteriormente, não é? E assim sucessivamente. Como eu trouxe todo um esboço já, nós vamos partir para frente para a Segunda Reis. Então, nós vamos ver em Primeira Reis, capítulo 1, nós vamos ver o Salomão sobe ao trono, não é? O capítulo 1 e o capítulo 2, até o versículo 46 do capítulo 2. Depois nós vamos ver toda essa demanda quando ele sobe ao trono, no capítulo 2, as últimas palavras da morte de Davi, do capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11, não é? Também nós vamos verificar isso, né? Lá em primeira Reis. Nós vamos, no capítulo 3 até o capítulo 4, vai nortear a sabedoria de Salomão, né? Ou a proeza salomônica, né? E no capítulo 4 vai trabalhar a organização do império. Capítulo 4 vai trabalhar toda a organização do império sob os cuidados salomônicos, né? Ou os cuidados de Salomão. Depois vamos ver a preparação, todos os preparativos para a construção do templo, no capítulo 5, onde vai nortear isso aí. No capítulo 6, já aponta a construção do templo, né? No capítulo 7, nós vamos ver também o palácio de Salomão e outros edifícios. Isso tudo ficou em suntuosidade, foi em responsabilidade dele, visto que Deus não mandou nada disso, ele só onerou o povo e trouxe, isso ficou famoso para ele ficou sendo famoso porque ele conquistou muito território, conquistou muitos inimigos, se bem que Davi deixou tudo pronto para ele, estava tudo na mão, como dissemos sempre, né? Estava de mão beijada para ele, né? Então, na verdade, o trabalho não foram tanto assim, né? Depois, ainda no capítulo 7, fala do mobiliário do templo, né? De Irão, o artífice lá de Tiro, que foi enviado, e assim sucessivamente. No capítulo 8 é edificação, né? No capítulo 9, nós vamos ver que a reedificação, a ratificação da aliança davídica, que é de fundamental importância de Deus para Israel, com respeito à comunhão com Hashem, ou com Deus no caso, né? Hashem, os judeus chamam assim, né? E no capítulo 10 vai trabalhar toda a história de ouro de Salomão, né? Já com toda a suntuosidade pronta, aí ele recebe a visita da rainha de Sabá e etc, né? E no capítulo 11 em diante começa o declínio e a sua morte, não é? E fica aquela pergunta, ele foi salvo ou não? Nesse tempo não se falava nisso, não é? O plano salvífico era diferenciado, ok? No capítulo 12, trata-se da ruptura do reino e assim sucessivamente, ok? Então, no capítulo, já em Segunda Reis, que é o que nós vamos falar agora, Segunda Reis, nós vamos observar toda a tratativa de Deus para com aquela nação, para com aquele povo, né? Então os livros, como já disse, era conhecido como um só. Eu já estou em Segunda Reis, os dois livros formam um todo, né? um volume, formava-se um volume só, e Segunda Reis ele vai terminar com a soltura de Joaquim, que foi preso de 37 anos, por cerca de 37 anos, né? O livro não poderia ter sido aí completado nessa data, então vai nortear sobre isso aí. As fontes usadas para a Segunda Reis vai explicitamente ser explicada pelo autor que, primeiro, as mesmas fontes que foram usadas para a Segunda Reis, ok? Porque qual foi as fontes que eu falei? Eu falei Atos de Salomão, que está registrado no capítulo 11 de 1 Reis, versículo 41, e Crônica dos Reis de Judá, que está registrado no capítulo 14, versículo 29 de 1 Reis, ok? Então as Crônicas dos Reis de Israel, por exemplo, no capítulo 14, verso 19, então são as mesmas fontes, não vou aqui fazer o repeteco, ou não vou repetir, não é? Então vai citar autores específicos de primeira mão, paralelo em 1ª e 2ª Crônicas também, né? Natã, o profeta, Aías, o Silonita, e enfim, vai trazer a mesma propositura logo no início aí de 1 Reis, né?
E já qual era o alvo e o propósito do livro de 2 Reis? Embora a preocupação principal do autor fosse a monarquia davídica, né, trata-se primeiro de um assunto de interesse secundário, ou seja, o reino de Israel. Então retorna a narrativa da monarquia davídica. Né, embora o povo conhecesse as fontes proféticas dessa história, né, elas eram demasiado numerosas, volumosas, né, e embaraçadas aí para resolverem rapidamente a vontade de Deus, revelarem, aliás, a vontade de Deus e ao povo. Por isso foi escrito o livro dos reis de Israel, ok? Então, dentro dessa questão, usando trechos extraídos aí das mesmas fontes, então o autor desenvolve aí, que fala da nação eleita e a revelação da aliança feita com Javé, certo? E os antecedentes históricos também foram os mesmos usados aí pelo Salomão, ou pelo primeiro rei de Israel, aliás, pelo primeiro livro, né? Primeiro rei de Israel. Então, quando vamos ver que o principal tema aí é a história dos reis de Israel, Judá, desde a última parte do reinado de Acasias e de Jorão até o tempo dos cativeiros, né? A mensagem que vai passar aí é a influência poderosa dos governadores sobre a nação, não é? Então, é uma continuação histórica de Primeira Reis, né? O esboço todo vai falar Elias, trabalhar a questão dos últimos dias de Elias. Ele pede fogo do céu para destruir seus inimigos. Isso aconteceu em 3 ocasiões, 2 primeiras foram consumadas, né? A terceira houve um perdão, né? E vai trabalhar também a questão do reino de Jordão, né? Do Rio Jordão, aliás, a divisão do Rio Jordão e sua translação, ou transladação no caso, que ele foi assunto aos céus, e assim sucessivamente. Então, aí começa a história de Eliseu, ok? Começa a história de Eliseu, também é um assunto que estamos estudando na classe 2 adultos. Tem um materialzinho interessante, ó. Um materialzinho interessante esse material, que é um panorama bíblico, editado aí pela editora cristã evangélica. Se não me foge da memória, esse material é usado pelos presbiterianos, né, nas suas escolas bíblicas, né? São 17 lições e vem trazendo informações importantes. É simples, né? Ele é bem resumido, mas muito assim didático, muito focado, pontual, diríamos, né? Eu diria, pontual. Ele é pontual. Vai falar, ele resume tudo, né? Faz um resumo bastante e muito interessante e que realmente deixa bem detalhadinho, bem bonitinho, né? E assim sucessivamente. Onde ele vai traçar ele vai traçar o livro de Israel da glória à ruína, né? Que vai falar toda a sessão de Salomão e também norteia todo o contexto de toda a queda também que Salomão teve. Ok? Voltando aqui, doravante, a partir do capítulo 2, vai começar a nortear, de capítulo 2 de 2 Reis, vai começar a falar sobre a história de Eliseu, né? E pede uma proteção dobrada, uma porção dobrada, divide o Rio Jordão, purifica as águas, amaldiçoa os rapazes que zombaram dele, consegue água para o seu exercício, aumenta o azeite da viúva. Eu relacionei 26 milagres de Eliseu, mas vou comentar isso lá no canal Rascunho da IBD, que vai ser a próxima lição, a lição de número 7, vai trabalhar sobre os milagres de Eliseu, ok? Outros eventos que aconteceram notáveis lá na história de Israel, no livro de Judá, a história de Israel e de Judá, foi a execução do juízo divino de Jeú sobre Jorão, Acasias, Jabel, 70 dos filhos de Acabe e dos adoradores de Baal,
Nós sabemos no capítulo 9 até o capítulo 10. Depois do capítulo 11 e capítulo 12 vai falar sobre o bom reinado de Joás, né? Os reinados dos reis perversos de Israel, seguido pelo cativeiro de 10 tribos. Né? Depois nós vamos ver do capítulo 18 até o capítulo 20. Vamos poder estar vendo sobre o bom reinado também de Zedequias. Depois vamos ver o perverso reinado no capítulo 21. Volta um rei perverso chamado de Manassés. Depois vamos ver Josias, um dos bons reis, que no capítulo 22 até o capítulo 23 vai falar de Josias. Aí vem uma série de reis perversos aí em Judá que conduziram o cativeiro da nação e a destruição de Jerusalém até o capítulo 25. Né? Nós vamos ver 5 fatos importantes, particularidades que marcam esse livro. A primeira, assim como o 1 Reis, a importância dos profetas na sua mensagem revelada. Elias, Eliseu, Jonas, Jonas está no capítulo 15, capítulo 14, versículo 20. Isaías, Uda, né, tudo se destaca ali. Então destaca o ministério milagroso de Eliseu no seu decursor aí de boa parte da primeira metade do livro de 2 Reis. Vai falar também apenas 2 reis em Israel. Judá tiveram plena aprovação como fiéis a Deus e ao povo. Então, no período de Zedequias, e que vai nortear do capítulo 18 até o capítulo 20, e o período também de Josias, do capítulo 20 a 23. Né? Então, esses 2 reis de Israel e de Judá foram bons, né? Tiveram boa administração, restabeleceram o culto ao Senhor, enfim. Josias, então, fez reformas que até hoje precisamos aprender muito com ele. As reformas do rei Josias foram fundamentais para o desenvolvimento e o estabelecimento da comunhão com Deus para o povo hebreu. Né? Vai revelar também, revela que líderes ímpios acabam levando o seu povo à ruína, ilustra o princípio perpétuo de que a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio do povo. No Provérbios capítulo 14, no seu versículo 34. Ok? O canal Rascunho Teológico ainda traz outras curiosidades sobre essa temática, né, do livro. Nós estamos fazendo um panorama do livro de 1 e 2 Reis. Né? Então, contém aí muitas narrativas bíblicas, conhecidas como, por exemplo, Eliseu, no capítulo 4, a cura de Naamã, no capítulo 5, o ferro do machado que flutuou, no capítulo 6, a morte violenta de Jezabel, conforme Elias profetizara no capítulo 9, os grandes avivamentos do reinado de Zedequias, no capítulo 18, e de Josias, no capítulo 23, e a grave enfermidade de Zedequias e a sua cura também. Né? E assim sucessivamente, né? É um escopo do livro de 1 e 2 Reis, né? Ou seja, um panorama dos reis de Israel, dentro de uma proposta dentro de uma proposta de informação que o canal Rascunho Teológico tem dever, se prontificou a fazer, e fazer algo com informação lógica, informações contundentes, que trouxesse aí ao estabelecimento de tudo, né? Com respeito, fazer um apanhado de tudo com respeito a essas situações, né? No livro de 1 Reis, vai falar que em Judá reinou Jeroboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão. Já em Israel reinou Jeroboão, reinou Nadab, reinou Baasa, reinou Elas, reinou Zirim, reinou Orim, reinou Acabe e Acasias, né? E assim sucessivamente. Então, nós vamos ver, já dentro do contexto de 2 Reis, nós vamos ver o fim do ministério de Elias e o início do ministério de Eliseu, né? E também vai falar sobre os capítulos negros da história de Israel e também as vitórias ali, o declínio e queda de Israel e o declínio e queda de Judá, né? O rei de Acasias, o rei Atalia, o rei Joás, Amazia,
Azarias, Jotão, Acaz, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Joacás, Joaquim de novo e Zedequias. Esses foram reis de Judá. E os profetas que passaram por ali foram Isaías, Amós, Oséias, Miqueias, Naum, Sofonias, Jeremias e Abacuque. Já no reino do norte, reino de Israel, Jeorão, Jeú, Joacás, Joás, Jeroboão II, Zacarias, Manaém, Pecaias, Peca e Oséias. E só tiveram 3 profetas por ali: Eliseu, Jonas e Joel. Então são informações interessantes para que o nosso irmão aí que está do outro lado, nossa irmã, o aluno, possa se embasar e se estabelecer dentro desse conteúdo. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando de forma poderosa no nosso coração. Na próxima semana estaremos dando um panorama do livro de 1 Crônicas, ok? Na próxima semana estaremos trazendo de forma panorâmica o livro de 1 Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas. Tudo bem? Isto posto, quero louvar a Deus pela vida de todos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, deixe o seu like. Compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas com o estudo da Palavra de Deus. Um abraço a todos e até a próxima, no nome de Jesus.